Fala pessoal, no último vídeo sobre FortiClient AMS a gente fez a configuração da VPN IPsec over TCP lá no nosso FortiGate. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso FortiClient, fazendo a configuração do Endpoint Profile, enviando para o nosso endpoint com FortiClient e testando a conexão. Então se você tem interesse em FortiClient, em ZTNA, em FortiGate, te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a gente vai trazer muito conteúdo bacana ainda. E se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então vamos lá. Bom pessoal, então estamos aqui no nosso dashboard do nosso FortiClient AMS. A gente vai então vir aqui em Endpoint Profiles e vai vir em Remote Access. Aqui a gente vai ter nosso perfil default, né? A gente vai vir aqui, vai dar um Edit. A gente vai vir aqui embaixo, né? Então aqui nessa primeira parte a gente vai ter diversas configurações possíveis, né? Então a gente pode inclusive, né, colocar se a gente quer web browser ou quer que utilize um browser embutido aqui no FortiClient, que no caso é esse Microsoft Edge WebView 2, ou uma opção mais específica que é o Electron. E também a gente pode habilitar o Security Remote Access, a gente pode botar Auto Connect quando a gente está off Fabric. A gente pode marcar o Show VPN Before Logon. Então isso funciona para a pessoa poder conectar na VPN antes de fazer login no próprio Windows. Então isso pode ser útil em alguns casos. Às vezes você precisa ajustar a confiabilidade da máquina com o domínio. Isso é algo muito útil nesses casos. E diversas outras configurações, né? Aqui embaixo a gente pode vir aqui no VPN Tunnels e clicar em Add Tunnel. Aqui a gente vai ter duas opções. Se a gente já tem uma configuração em algum outro local, a gente pode exportar o XML. A gente vai deixar selecionado o manual, né? O verdinho é o que está selecionado, e a gente vai dar um Next. Então aqui a gente vai ter diversas opções, né? Então vamos começar pelas configurações básicas, né? A gente vai colocar o nome, né? Então a gente vai botar o mesmo nome que a gente botou lá no nosso FortiGate, HQ, enfim, IPsec. Uma coisa que a gente pode ver aqui que ele nem está mais usando a opção de SSE de VPN, né? Porque está sendo descontinuada. Aqui em Remote Gateway, então a gente vai botar fgt.ztnademo.com. Aqui a gente vai deixar para shared key, a senha a gente colocou Fortinet. Beleza. Então a gente vai deixar prompt for username e a gente vai marcar o pinned tunnel, que é como se fosse adicionar aos favoritos ali do FortiClient, né? Para facilitar a vida do usuário. Beleza, agora vamos vir aqui em VPN Settings e a gente vai escolher o modo IKE. Como a gente configurou IKE V2, a gente vai marcar IKE V2 mesmo. O Address Assignment vai ser Mode Config, né? A gente botou um IP Range lá no nosso FortiGate. E o Encapsulation, a gente quer utilizar IPsec over TCP. A gente vai colocar qual é a porta, no caso é essa mesmo, 443, então a gente não precisa se preocupar. Agora, vamos ir para a fase 1. Aqui o IKE Proposal, a gente pode deixar esse default, a não ser que você tenha trocado quando você fez a configuração FortiGate. Se tiver o default, não tem problema. Aqui no Diffie-Hellman, a gente vai marcar o 20 e o 21. Key Life, a gente vai deixar 86400 mesmo. E o EAP Authentication Mode, a gente vai colocar o EAP TTLS. A gente vai deixar marcado o Dead Peer Detection e vai deixar marcado o NAT Traversal, né, para possibilitar o uso através de redes nateadas, que vai ser a grande maioria dos casos, né, de clientes remotos. Agora a gente vai vir aqui para a nossa fase 2, e aqui a gente só vai fazer uma verificação do IKE Proposal e do Diffie-Hellman. Você lembra que a gente marcou só o 20 lá no FortiGate? Então aqui está tudo certo, beleza. A gente vai dar então um Save. Beleza, e agora a gente vai dar um save novamente para a gente salvar o nosso Remote Access Profile. Então agora no nosso Windows, a gente vai minimizar aqui. Aqui no FortiClient a gente pode ver que a gente tem uma vulnerabilidade, duas vulnerabilidades, na verdade, críticas verificadas, né? Mas não é o intuito do vídeo agora, depois a gente vai ver isso daí. A gente vai entrar aqui nas nossas conexões de rede, e para quem está acompanhando a série desde o início, se lembra que eu tinha falado que a gente tem três placas de redes nessa máquina, né? Então a gente tem uma placa de rede para gerência, que é essa que eu estou utilizando para acessar, uma placa de rede dentro da rede, né? Então essa estaria conectada diretamente com o FortiGate, e uma placa de rede off.
da net, né? Então, fora da rede. Então, estaria emulando como se estivesse na internet. Então, a gente vai habilitar essa e vai desabilitar a OnNet. Então, agora a gente vai estar emulando que esse nosso computador está pela internet, né? Então, ele poderia acessar a VPN. E aqui, para garantir que a gente vai utilizar essa VPN, a gente vai desabilitar, né, a nossa interface de gerência também. Então, desabilitei aqui. Beleza. Depois que você desabilita essa interface de gerência, quem for fazer o mesmo laboratório acaba perdendo acesso. Então você tem que voltar aqui, né, e entrar novamente aqui no nosso Windows Client. Beleza. Vamos abrir o nosso Forte Client. E a gente vai clicar aqui em Remote Access. Beleza. Aqui a gente vai ver por primeiro, né, a nova VPN que a gente configurou lá no nosso AMS. Então aqui a gente vai dar um Connect. Ele vai pedir o nosso usuário e senha, né? Então eu vou colocar aqui o usuário tsmith e a senha é Fortinet com algumas diferençazinhas. Beleza. Aqui a gente pode ver, né, a senha. Então tá certinha. Beleza, vamos dar um connect e vamos aguardar a conexão IPsec ocorrer. Beleza, a conexão já ocorreu, né? A gente viu rapidamente ali. A gente já pode ver, né, que a gente tem um novo adaptador de rede aqui, né? Esse adaptador relacionado à IPsec, né? Criado pelo próprio Fortinet FortiClient, né? Se a gente voltar aqui no nosso FortiClient, a gente pode ver mais algumas informações interessantes. Se a gente clicar aqui em Remote Access, a gente vai ver aqui então os dados que já foram trafegados através dessa VPN, o tempo de conexão e o IP remoto que a gente pegou, né? O IP lá do nosso FortiGate que a gente configurou no IP Range, né? A gente pode entrar aqui no nosso FortiGate também. A gente pode vir aqui em Dashboard e a gente pode vir aqui em Assets and Identities. Aqui, se a gente vier em Firewall Users, a gente consegue ver, né, que o nosso tsmith está conectado, né, e o IP que ele está conectado. Então a gente sabe que esse IP é da VPN, a gente vai saber que ele está conectado na VPN. Outra coisa que a gente pode fazer é vir em Network, e aqui em IPsec a gente pode abrir, né, e a gente vai ver aqui, né, o Remote Gateway, então o IP, né, do usuário, o IP público do usuário, e aqui o Member vai aparecer o nome do usuário. Que a gente também pode ver, a gente pode ver os logs desse túnel específico. Então se a gente vier aqui em VPN Tunnels, e a gente clicar aqui no nosso túnel, a gente pode vir em Show Matching Logs. Beleza, então aqui a gente pode ver os logs de negociação, né? Se a gente for ver aqui, a gente vai ver que a local port, né, tá 443, né, conforme a gente tinha configurado. Então ele está usando o TCP 443. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Então a gente fez a configuração aqui no nosso FortiClient AMS, enviou para o nosso endpoint e conseguiu se conectar à VPN através do TCP da nossa VPN IPsec. Então algo que vai ser cada vez mais comum no nosso dia a dia, né? Cada vez a gente vai estar abandonando cada vez mais a VPN SSL e a gente vai ter que utilizar a VPN IPsec. Então é muito bom a gente já ir praticando sempre que possível. Então espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser ver mais conteúdo sobre FortiClient, ZTNA e FortiGate, se inscreve aqui no canal que a gente tem muito conteúdo ainda para trazer. Um abraço pessoal e até mais.